Ô glória! Bem-vindo ao capítulo 23 de Provérbios de Salomão. Que maravilha poder estar aqui de novo com você, estudando a palavra de Deus, entendendo um pouco mais da palavra de Deus. Já no início do vídeo eu quero pedir para que você já dê o seu like, já se inscreva no canal e já acione o sininho para você receber essas notificações no futuro de próximos vídeos que nós vamos estar subindo aqui no nosso canal. Outra coisa que eu queria falar com você é que nós estamos nessa série, como a maioria de vocês já sabe, se você é novo no canal, você está hoje entrando nessa série de 31 provérbios em 31 dias. E 31 capítulos de provérbios, nós temos estudado ele todos os dias desses 31 dias, para que nós possamos tirar direcionamento, sabedoria, entendimento e conhecimento da palavra de Deus para aplicarmos no nosso dia a dia de forma intencional, de forma sábia. E quando nós adquirimos esse conhecimento, essa sabedoria e esse entendimento, nós conseguimos caminhar em direção ao extraordinário de Deus para a nossa vida, a vida abundante prometida por Deus a cada um de nós. Então espero poder abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus negócios no dia de hoje, através dessas palavras profundas que Salomão vem nos trazendo. No último vídeo, ontem, nós falamos sobre 5 de uma sessão de 30 provérbios que Salomão, na sua sabedoria, vai trazer como provérbios de conhecimento e de conselho. E esses ensinamentos que ele traz, eles trazem, obviamente, para cada um de nós também, direcionamento, ensinamentos, entendimentos para o nosso dia a dia. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia hoje no capítulo 23, e nós vamos dar continuidade. Aqui no capítulo 23 nós temos do 6º ao 18º provérbios, de 30 provérbios nessa sessão desses 3 capítulos. Ele vai apresentar 30 provérbios para a gente, 3 ou 4 capítulos. Então eu gostaria que você, obviamente, lesse todos eles e de cada um deles individualmente você tirasse um ensinamento. Você compartilhasse esse ensinamento e ao mesmo tempo também você aprendesse algo que pudesse praticar na sua vida cotidiana, tá bom? Então leia, nós não vamos ler todo o capítulo, nós não vamos ler todos os provérbios, mas eu extraí 5 deles, como eu tinha prometido, que todos os dias, desses 30, nós vamos tirar 5 nesses próximos dias, dos 30 provérbios aqui mencionados, mas todos eles são de extrema importância para que você possa ter o resultado que você busca na presença de Deus, na palavra de Deus e no direcionamento da sabedoria da sua vida, tá bom? Então vem comigo aqui no Provérbios capítulo 23, vamos juntos iniciar essa primeira etapa aqui no capítulo 23, a partir do versículo 1 ao versículo 3, depois nós vamos ler o versículo 4 e 5, depois nós vamos também ler o 12 a 14, 17 a 18 e nós vamos encerrar com o 22 a 25, tá bom? Então, se você quiser já anotar aí, capítulo 23, versículo 1, 2 e 3 é o provérbio de número 6 dos 30 que ele menciona aqui nessa sessão, e ele vai falar sobre posicionamento e postura. Vamos lá? Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta que está diante de você. Quando você se assentar para comer à mesa de um governador, leve em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Então vamos lá. Posicionamento e postura é um ensinamento da sabedoria. A forma que você se porta, a forma que você se assenta, a forma que você conversa, a forma que você age, a forma que você comunica. Lembra que nós falamos lá no início de que tudo comunica. E a nossa comunicação não verbal, ela é maior do que a nossa comunicação verbal. Muitas vezes nós estamos falando uma coisa, mas o sentimento é diferente daquilo que estamos falando e a nossa comunicação não verbal fala mais alto. Entende isso? Então, quando nós nos assentarmos à mesa, nós precisamos entender que existem razões porque muitos não permanecem nas mesas desejadas, e uma delas é a postura e o posicionamento.
Quando muitas pessoas têm condições de acessar mesas interessantes, mesas desejadas, mesas importantes e não permanecem devido à sua postura, devido ao seu posicionamento. Então é importante que você tenha humildade e clareza para entender o seu momento e qual as mesas que você deseja, e você precisa desejar estar em mesas excelentes. Você precisa desejar estar em mesas de sábios, você precisa desejar estar na mesa dos reis. E ali você vai poder discernir, você vai ter o discernimento de o que você pode comer, de que você pode se alimentar, o que você pode extrair. E também você vai poder discernir dentro de você o que você pode contribuir, como que você pode transbordar e, de fato, o que você pode aprender. Então pega essa chave em nome de Jesus, que é a primeira sessão desse nosso capítulo 23, versículos de 1 a 3, a postura e o posicionamento. A forma com que nós nos portamos fala se nós nos importamos ou não. Olha que importante isso. A forma com que nós nos portamos fala se nós nos importamos ou não. Tá certo? Então, pega essa chave em nome de Jesus, guarda para você, anota e pratique. Sétimo da sessão de 30 provérbios de conhecimento e de conselho. O objetivo é ser para ter. O objetivo é ser para ter. Veja comigo versículos 4 a 5. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Meu Deus. Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Ai, é muito bom isso. É muito bom a palavra de Deus. Sabe, quem se cansa buscando as riquezas dificilmente alcançará a abundância. Quem se cansa buscando riquezas dificilmente alcançará a abundância. Jesus prometeu vida abundante, Jesus prometeu vida transbordante, Jesus prometeu extraordinário. Não é ordinário, não é uma vida ordinária, não é uma vida para os seus próprios prazeres, para o seu bel prazer. Se nós entendêssemos isso, nós pararíamos de correr atrás. Porque você só corre atrás de quem está indo na sua frente. Então, quando você tira tempo para correr atrás de dinheiro, quando você se dedica em correr atrás de riquezas, é porque ela está correndo de você. Come on. A Bíblia diz que as bênçãos, os sinais, vamos dizer assim, os sinais que está escrito, eles seguirão os que creem. E você crê de que Deus quer te prosperar? Você crê que Deus quer te transformar em não somente um homem rico, mas um homem relevante, uma mulher rica, uma mulher abundante, um homem abundante? É exatamente o que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas esse precisa ser um objetivo ligado ao propósito de Deus. Lembra que nós falamos lá no início de que o propósito sempre é mais forte do que as nossas intenções? O propósito é mais forte do que a nossa circunstância atual? O propósito é mais forte, maior, mais importante do que qualquer coisa. O propósito de Deus era salvar o mundo. E por isso ele não poupou o seu único filho. Ele entregou o seu único filho gerado para que você e eu pudéssemos ser resgatados, restaurados, reconciliados. Tá certo? Então, sabe, entenda isso, que a abundância, ela é diferente, totalmente diferente, ela é gritantemente diferente de riqueza. Riqueza é uma coisa, abundância é outra. A riqueza, ela é passageira, ela cria asa e vai embora. Ela acaba, ela pode desaparecer de uma hora para outra, principalmente dependendo da forma que ela é alcançada e da estrutura na qual ela foi colocada. Agora, a abundância não. A abundância, ela é gradual. A abundância, ela vem com estrutura. E a abundância, ela fala mais sobre o que você faz para com os outros do que para com você. E aí, deixa eu te fazer essa pergunta dentro desse provérbio de hoje, desse ensinamento aqui, para que você não perca seu tempo, para que você não veja a sua riqueza embora e não faça nada. Qual é o propósito? Qual é o objetivo da sua riqueza?
Qual é o propósito e qual é o objetivo da sua prosperidade? Qual o propósito e qual o objetivo da sua empresa, dos seus negócios? É para transformar vidas? É para abençoar famílias? É para mudar ambientes? É para entregar um produto e ganhar muito dinheiro para si próprio e ficar muito bem, muito rico, muito bonito? Ou existe um propósito por trás de tudo isso? Pense nisso. E aí você vai começar a entender o propósito de Deus. Vamos para a próxima etapa? Meu Deus, que maravilhoso que tá. Tá simplesmente sensacional. 12 a 14. 12 a 14 agora. Coração e ouvidos aplicados. Coração e ouvidos aplicados. Veja bem, o versículo 12 diz assim, ó, aplique o seu coração e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você castigar com a vara, ela não morrerá. Você castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Ou, presta atenção, coração e ouvidos aplicados ao ensino e às palavras de conhecimento vão nos trazer a sabedoria necessária para uma vida de paz e prosperidade. Ouvir é sinônimo de humildade, tá certo? Aprenda isso de uma vez por todas e anote. Eu espero que você tenha papel e caneta e está anotando tudo isso aí. Ouvir é humildade. Se nós formos humildes o suficiente para olhar aqui e entender que nós precisamos aplicar o nosso coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento, porque a fé ela vem para dentro de nós através do ouvir da palavra de Deus, da disciplina de se calar e ouvir aquilo que Deus está querendo dizer, aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que Deus está proporcionando para as nossas vidas. Então é muito importante que você entenda esse ensinamento de Salomão vindo da parte de Deus, diretamente para cada um de nós. E ele vai dizer assim, a disciplina, ela distancia de nós a morte, o inferno, a falência, porque quando a criança ela é disciplinada, ela é livrada do inferno. Olha isso. E assim é todo aquele que usa, ama, entende e pratica a disciplina. Então veja que aqui ele está falando que se você corrigir, disciplinar uma criança, você livra a alma dela do inferno. Então deixa eu te dizer uma coisa, você que é ingênuo, você que tem agido como menino e até mesmo como um infantil, uma criança, você tem aplicado as disciplinas desse livro de Provérbios, nessa série que nós estamos aqui, você tem aplicado essa disciplina na sua vida? Porque quando você se torna como uma dessas criancinhas, como Jesus disse, todos vocês precisam se tornar como uma dessas crianças. Para quê? Para aprender, para ser disciplinado. Criança, ela ouve e ela aprende. Se você disciplina, ela presta atenção, ouve e aprende. Aprende mais com as suas atitudes do que com as suas falácias. Então a disciplina, elas são atos decisivos que mudam a nossa história, mudam o nosso cotidiano. Então nós precisamos ter clareza nisso, ter clareza em amar, aceitar, assimilar a disciplina. Porque aí nós vamos ser livres da morte e do inferno. 14º provérbio aqui dessa sessão. Olha que lindo. Perseverança todo o tempo. Uau! Perseverança todo o tempo. Versículo 17. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo. Porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Eclesiastes vai dizer que a esperança prolongada adoece os ossos. Ei, em nome de Jesus, aprenda a confiar no teu Senhor. Entenda que, sabe, você precisa eliminar do seu coração as dúvidas daquele que já fez. Como que eu faço isso? Não, mas ele já fez. Tá, mas eu preciso que isso, aquilo outro se cumpra. Tá, tudo bem. Porém, lembre-se, Deus já fez por você coisas absurdas que se você olhar, observar, ter atenção, colocar atenção, você vai entender de que você precisa confiar. Você precisa confiar. Crer é diferente de confiar. Crer é diferente de confiar.
Pega isso em nome de Jesus. Crer, muitas vezes você até crê. O negócio é que ele fala para que você creia sem duvidar no seu coração. O que é crer sem duvidar? É você crer que você pode eliminar todas as suas estruturas, toda a sua segurança que você tem em tudo aquilo que você conquistou, que você se tornou, e você tem uma segurança, e você entender que existe uma linha branca no seu planejamento. A linha branca é o impossível que Deus pode fazer. Isso é confiar. É você montar na cacunda de Deus e deixar Ele caminhar para você. É você deixar Ele te pegar pelo colo, e ao invés de você continuar andando, você está confiando em Deus. Ou perseverança todo o tempo. Perseverar é seguir adiante independente das circunstâncias. É não olhar para a conquista alheia como uma derrota para você. Muitas pessoas estão paralisadas porque olham as conquistas alheias, não veem essas conquistas em suas vidas e ao invés de celebrar a conquista do outro, fica sentindo-se inferior, derrotado, stuck, preso, amarrado. Não, 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 não. As vitórias alheias é para ser celebradas, é para elas serem celebradas. E aí você elimina um sentimento horrível que o ser humano carrega consigo devido à sua natureza pecaminosa. Ele precisa lutar contra isso, que tem raiz profunda no orgulho, que é a inveja. Você precisa aprender a celebrar a vitória do teu vizinho, do teu amigo, do teu irmão e até mesmo do estranho, mas principalmente dos domésticos da fé. Você precisa entender que o teu irmão muitas vezes chegou agora, acabou de chegar ali, deu glória a Deus e agora já está lá na frente, enquanto você precisa pensar sobre isso e você precisa celebrar, porque nós só desfrutamos da unção que nós celebramos. Amém? Então, sabe, ter essa disciplina e entender que a conquista alheia não é uma derrota para nós, mas é sim uma inspiração para que nós possamos prosseguir. Se o meu irmão foi abençoado, o meu irmão foi, subiu, tá lá, eu posso alcançar, porque existe um propósito na vida dele, existe um propósito na minha, e existe um propósito para cada um de nós podermos exercer, e cada um de nós individualmente podemos viver o extraordinário de Deus segundo o seu chamado, individualmente, com os talentos, com o chamado, com o DNA de cada um de nós. Pega isso em nome de Jesus. Perseverar no temor do Senhor é se alegrar no caminho. Come on, this is so good. Perseverar no Senhor é se alegrar no caminho. A perseverança muitas vezes vai te levar a momentos em que você vai olhar e parece que você não está se movendo, parece que nada está acontecendo, parece que está tudo parado, parece que todo mundo chega e você ainda está atrasado, parece que todo mundo já chegou e você não nem começou. Sabe, em nome de Jesus, pega isso. O teu tempo está preparado, determinado. Agora você precisa agir sobre isso. Você precisa entender e desfrutar o caminho. Desfrute o caminho. Tá certo? Quem não se paralisa por inveja e não deixa o temor do Senhor na perseverança, alcança a garantia de Deus, que é o quê? Certamente a esperança não será frustrada. Ei, vamos desadoecer os ossos? Vamos superar isso e entender que a esperança ela tem satisfação na confiança em Deus? Quando você confia naquele que já prometeu, você tem condições de descansar na presença dele. E vamos para a nossa última etapa, que é o 16º ensinamento aqui, o 16º provérbio que Salomão deixa aqui, para o dia de hoje nós encerrarmos esse capítulo 23. Versículo 22, perdão, versículo 22 em diante diz assim: Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Ei, escutar e não desprezar. Presta atenção. O pai que gera um filho não quer que o seu filho tenha momentos maus, ruins, ou viva uma vida má. Não, não. O objetivo do pai é que os filhos vivam de maneira próspera, abundante e felizes. Por isso, é razão o suficiente, não precisa nem te dar mais razão para que você escute as ordenanças do seu pai. Agora, muitos de nós já não temos o nosso pai mais. E muitos de nós somos filhos de pais ausentes. Mas todos nós que já aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e que fomos recebidos novamente nos braços do Pai, todos nós somos
filhos de um só pai. Um pai que dá conselhos extraordinários, que deseja o melhor para cada um de nós. Então nós precisamos entender como filho, como seres que obedecem, ouvem e não rejeitam. Mas aos olhos dos aprendizes, às vezes as instruções parecem ser contrárias, parecem ser enfáticas, parecem ser diferentes daquilo que nós achamos que deveria ser. E por isso, às vezes, nós não damos ouvido. Então, nós precisamos identificar isso para que as nossas decisões não sejam contrárias às vontades de Deus. É fundamental dar ouvidos à instrução e não desprezar a mãe na sua velhice, porque na velhice eles já alcançaram a fase da maturidade. Então, quando ele está falando sobre a mãe, não despreze o ensinamento da mãe na sua velhice, é para que você não despreze o ensinamento daqueles que já estão lá na frente, da mamãe que está lá na frente, que já alcançou, que sabe do que está falando, que tem uma percepção, que tem uma noção diferenciada do que sabe. A instrução, ela precisa ser ouvida, analisada e guardada no coração. Então aprenda essa primeira etapa. O versículo 23 diz assim, ó, compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Olha, vem comigo, compre e não venda. Ele está dizendo aqui que a verdade, a sabedoria e a instrução e o entendimento é para serem adquiridos como investimento e constantemente insistido em mantê-lo no coração. Olha só, sabe, o valor não é o monetário, mas quando você coloca como objetivo adquirir algo e você trabalha em prol disso, muitos de nós temos acho que isso faz sentido para muitos de nós, o desejo de ter a casa própria, por exemplo. Sabe, você passa anos lutando, procurando. Eu me lembro que quando nós decidimos comprar a nossa primeira casa, o que aconteceu foi que nós, sem nenhuma condição, absolutamente, nós saímos aos domingos. Olha isso, eu me arrepio todo. Meu Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, meu Pai. Deus é lindo. Nós saímos aos domingos nas aberturas de casa, que nós chamamos de open house, onde nos domingos eles normalmente colocavam as casas decoradas e abriam as portas para receber pessoas, entregar os folhetos das casas e falar sobre ali. E nós escolhíamos algumas casas na nossa região que estariam tendo open house e nós íamos nelas. E nós caminhávamos, nós pegávamos o papel, falávamos com todo mundo bom dia. Por quê? Porque nós tínhamos um desejo, um objetivo de alcançar aquilo. Então veja bem, é exatamente esse sentimento que ele está dizendo aqui, sabe? Você precisa investir, comprar, ter um planejamento, pagar. E tem conhecimento que você vai ter que pagar por ele. Tem sabedoria que você vai ter que pagar por ela. Tem conhecimento que você vai ter que pagar por ele. Agora, o que ele está dizendo aqui é a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. Sabe, você precisa colocar num nível pago, como fosse algo que você adquiriu com muito dinheiro, e você guardar e não vender. Porque é precioso. O valor é muito maior do que as riquezas, do que os dinheiros humanos. Eu estou falando de valor interno, algo que você, sabe, precisa valorizar, o tanto que é importante você ter conhecimento, sabe? Compre a verdade e não a venda. Entenda, pague caro para que você tenha a verdade dentro de você, sabe? O preço sobre a nossa salvação já foi pago, agora você precisa dedicar literalmente tanto tempo, que é um dos ativos mais importantes, ou talvez o mais importante que nós temos, mas também dedicar dinheiro a conhecimento, verdade, sabedoria, sabe? Em nome de Jesus, entenda isso. Insista muito no princípio da sabedoria para se tornar um líder de sucesso. Não tem como você ir para outro nível de liderança sem você adquirir sabedoria. Em nome de Jesus, tá? Versículo 24. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua sabedoria. 25. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquele que o deu à luz. Ei, a felicidade está em gerar justos e sábios. Veja bem, um justo para um pai é uma imensa felicidade. E um sábio, ele produz alegria no coração do seu pai. Sabe, o justo, ele traz felicidade ao pai. Seja justo, seja fiel, seja um homem digno, uma mulher digna. Busque da presença de Deus
essa modulação de caráter para que você possa viver de forma extraordinária, transbordando em vidas, transformando vidas, mudando principalmente dentro da tua casa. Aleluia. Devemos ser para gerar. Sábios produzem sabedoria e justos produzem justiça. Sejamos antes de termos. Sejamos pessoas que transbordem, que iluminem, que transformem através do caráter de Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Espero que você seja abençoado. Leia todo o capítulo, anote, faça comentários aí, traga para a gente o teu ensinamento também, o teu insight, o teu direcionamento. Nós estamos aqui, queremos ouvir de você. Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e até o capítulo 24. Deus abençoe.